Fazer um café melhor do mundo aqui, meu irmão. Tem uma parada. O negócio é o seguinte, como que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. A verdade é que, estou tentando comparar, eu segui Jesus com uma religião, e não tem nada a ver com isso. Deixa eu te explicar qual era a fé. Qual era a fé dos caras que começaram o cristianismo? Eles andavam com um homem chamado Jesus de Nazaré, que morreu numa cruz, crucificado, foi sepultado. 3 dias depois esse cara ressuscitou. Aí apareceram esses caras que diziam que eles acreditavam que Jesus Cristo tinha morrido, mas tinha ressuscitado 3 dias depois. E eles acreditavam tanto que Jesus estava vivo que eles dariam a sua vida por essa verdade. Tanto é que todos os discípulos de Jesus morreram. João foi o único que morreu de causas naturais, os outros todos morreram como mártires, ou seja... Toca a vinheta. Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e faço esse vídeo para refutar os argumentos apresentados por um rapaz aí chamado Luca Martini. É um cristão que quer pregar, né, essa desonestidade intelectual de separar a pessoa ou personagem de Jesus, esse Jesus aqui da Bíblia, com a religião, com o cristianismo, com o tal do sistema religioso. Sendo que, obviamente, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento teológico, bíblico e religioso sabe que isso são coisas que não é possível. Jesus está totalmente ligado com a religião e o cristianismo ele é baseado em cima dessa pessoa de Jesus Cristo. Porém, antes de prosseguir o vídeo, se você for novo aqui, se você está vendo aí o botão de se inscrever, aperta ele, pressione ele, ative o sininho com as notificações e assista o vídeo até o final. Se você gostar das argumentações por mim aqui apresentadas, rebatendo as ideias desse Luca Martini, deixa aquele like maroto, beleza? Vamos prosseguir. Bom, em primeiro lugar, ele fala aqui que o cristianismo em si, ele é baseado nessa pessoa de Jesus Cristo, certo? Né, que é um cara que apregou ideias de reino dos céus, pregou paz, né? Aliás, pregou a paz, o amor e a relação com Deus e tal, e que ele morreu, ele havia ressuscitado, ascendido aos céus, e que isso, o que prova que todo esse absurdo ilógico e irracional ocorreu, é porque as pessoas que seguiam a Jesus, eles afirmavam ter visto isso e morreram em prol dessa ideia, em prol dessa afirmação, certo? É o que ele está alegando aqui nesse vídeo. Vou tentar dar mais um prosseguimento aqui. Acreditando que Jesus realmente estava vivo. Aí você fala assim, bom, os caras acreditavam que Jesus estava vivo porque eles viram Jesus ressuscitar. Mas aí os anos se passaram e outras gerações vieram que continuavam acreditando que Jesus Cristo havia morrido, mas que ressuscitou no 3º dia, que continuava vivo. E esses caras seguiram esse Jesus vivo. E a Bíblia diz que eles foram entregues às feras, e eles foram partidos ao meio, que eles foram levados a prisões, que eles foram torturados e açoitados, e o mundo não era digno deles. Isso tudo está escrito em Hebreus 11. Pessoas que entregaram sua vida por essa fé, cara. Ou seja, olha só para você ver o absurdo, a contradição. Querer separar, certo, essa questão de Jesus com o cristianismo, certo? A religião cristã, essas igrejas picaretas, esses líderes religiosos que mentem e que pregam heresias, apostasia, Jesus não tem nada a ver com isso, certo? Vamos identificar o erro. Em primeiro lugar, qualquer pessoa, existem apenas duas únicas formas de você conhecer essa pessoa de Jesus Cristo. Ou por intermédio da religião, certo? Ou por intermédio de algum relato histórico, tá? Pela história, enfim. De personagens importantes que fizeram história no planeta Terra. Que afinal a gente não sabe nem se é plana ou se é redonda. Mas enfim, brincadeiras à parte, as pessoas, elas praticamente são esses dois os únicos meios de você saber algo sobre Jesus, tá? Só que a diferença é que o Jesus apregoado à religião é diferente do Jesus histórico, porque o Jesus histórico, se ele existiu, eu não vou entrar nem no mérito se Jesus existiu ou não, e sim o que as pessoas afirmam sobre ele. Pelo ponto de vista histórico, tá? Veja bem, pelo ponto de vista histórico, foi um cara que andou ali na Galileia, ali naquela região ali,
de Jerusalém, Cafarnaum, Samaria e tal, houve um certo movimento, ele causou um certo movimento, apregoando-se a ideia de um restabelecimento de reino, ou seja, foi um candidato a Messias ali naquele período, tá? Agora, o Jesus apregoado pela Bíblia, pelo cristianismo, é esse Jesus que esse cara está defendendo, certo? Que é um Jesus que apregou amor, que é um Jesus que nasceu da Virgem, é um Jesus que, quando se batizou, um pombinho sentou aqui do lado dele no ombro e ouviu-se uma voz do céu, é o Jesus que andou por sobre as águas, é o Jesus que ressuscitou morto, é o Jesus que curou pessoas, diversos tipos de enfermidade, é o Jesus que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus como um helicóptero. Então, ou seja, é diferente do Jesus histórico. O Jesus histórico, por exemplo, se você conversar com um historiador que afirma que Jesus tem existido, ele vai falar que Jesus existiu, mas ele morreu, foi um cara comum. E de repente foi um cara que até foi casado com Maria Madalena, com alguma outra mulher. E, enfim, é um cara comum, certo? Ele morreu e pronto, acabou, certo? Teve seguidores, os seus seguidores morreram e pronto. Certo? Agora, o Jesus da religião, que é o que esse sujeito aqui, Luca Martini, defende, certo? Ele quer separar esse Jesus divino, esse Jesus glorioso, esse Jesus cheio de relações metafísicas, ele quer separar esse Jesus da religião, sendo que a religião é que produziu esse Jesus, certo? Você vai na igreja hoje em dia, o pastor lá, o padre fala que Jesus vai te guardar, vai te proteger, que Jesus ele te ama, que Jesus ele está presente com a igreja, ele está presente com aqueles que creem nele. Mas aí que está a questão. Se Jesus ele não protegeu nem os mártires, nem os primeiros cristãos que morreram em prol dessa fé, certo? Mas o fato daqueles mártires terem morrido, isso prova que Jesus realmente ressuscitou e ascendeu aos céus. O problema é que eles afirmavam que Jesus ainda estava vivo, mas na hora de provar esse Jesus, o próprio Jesus, de acordo com a linhagem histórica aqui da bíblica no Novo Testamento, Jesus, saiu fora, deixou eles ali aqui na terra e foi embora para o céu lá, para junto de Deus. Jesus não guardou nem aqueles que andou com ele. Por que vai guardar você? Por que vai guardar eu? Por que vai guardar os cristãos de hoje em dia? Por que Jesus veio no mundo? Você lê lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira e que enviou seu Filho único para que todo aquele que não creia não pereça e tenha a vida eterna. Né? E tal, que Deus ama todos. Você só ouve um monte de papagaiada dentro das igrejas. Mas em questões práticas, infelizmente acontece tudo ao contrário. É onde entra o ceticismo. É onde entra o ateísmo das pessoas referente a isso. Por quê? Porque a religião entra com aquela teologia catafática de pegar a divindade e dar características a ela, que ela protege, que ela guarda, que ela ama. Mas na vida prática não é nada disso que acontece. Você vê aí o caso dos mártires, de pessoas que deram sua vida por amor a essa causa, a causa do cristianismo, a causa desse homem chamado Jesus, que deram sua vida, que foram torturadas, que morreram de forma humilhante, de forma vergonhosa. E o que esse Jesus fez para guardar essas pessoas? Absolutamente nada. Por que você acha que Jesus vai te guardar hoje? Para pensar um pouco. Para pensar. Se Jesus ele vive, se ele é poderoso, o que ele está fazendo para guardar a tal da igreja dele, o tal dos cristãos verdadeiros e sinceros? Como identificar uma fé sincera no meio de tanta bagunça que é o cristianismo que você vê agora atualmente? Aliás, né? Sempre foi. Mas falando-se de século XXI, o século em que nós vivemos, compara o cenário das igrejas, principalmente aqui no Brasil. É uma bagunça que só. Sim ou não? E o que Jesus, fala para mim, o que Jesus está fazendo para guardar essa igreja? Quantas pessoas que estão sendo enganadas por bandidos, por picaretas da fé? Como até alguns amigos falam, né? Por ateus profissionais da fé. Porque sabem que tudo isso é uma farsa, uma mentira, mas usam a fé das pessoas para enganá-las. E o que Jesus está fazendo? Vamos prosseguir o vídeo aqui. Fala até de Estevão, que enquanto era apedrejado, olhando para o céu, falou, eu vejo Jesus à direita do Pai. E ainda pediu perdão pelos caras que estavam matando ele. Eu acredito que o diabo olhou para a igreja e falou assim... Ele fala de Estevão. Estevão é um caso, dentro, né, considerado o primeiro mártir da igreja, é um caso de relação metafísica. O cara estava morrendo, ele vê lá, tem uma visão que somente ele vê, certo? E fala lá que vê Jesus ao céu, assentado à direita de Deus e tal. E o que Jesus fez para guardar Estevão? E o que isso prova? Que isso não era coisa da cabeça de Estevão, porque só Estevão via. Você vai hoje na igreja, você vê crente tendo visão.
Por que esse crente não consegue provar as visões que eles têm? Porque se você estiver do lado de um crente que tem a visão, porque só ele pode ter a visão e você não. Ou seja, antes que prove ao contrário, até no caso aprovarem o contrário, eu vou afirmar que isso é coisa da cabeça de Estevão, isso é coisa da cabeça do crente, certo? Até se provarem ao contrário. Assim, cara, se esses caras continuarem apaixonados e entregues, totalmente loucos assim, eles vão continuar virando o mundo de ponta cabeça. O que eu vou fazer para parar essa igreja? Eu vou matar os caras. Começou a matar. Mais um ponto. Ele afirma aqui, primeiro, a figura mitológica do diabo. O cara quer separar Jesus da religião cristã, do sistema religioso, mas utiliza todos os elementos criados, elaborados e conservados pela religião cristã e pelo cristianismo. É o Jesus divino, essa relação gloriosa, metafísica com divindades, né, sobrenaturais, mirabolantes, diabo, certo? O diabo, ele é algo, esse diabo que os cristãos acreditam que existem, esse inimigo, né, porque não basta ter um amigo imaginário, tem que ter um inimigo imaginário. Ele é algo totalmente criado pela religião cristã. Certo? Eu tenho até vídeos aqui no canal tratando sobre o surgimento de Satanás. O que o pastor fala na igreja, o que os padres falam na igreja sobre o surgimento do diabo, que o diabo caiu na terra e que ele era glorioso, que era poderoso, a Bíblia fala totalmente diferente. Certo? A Bíblia fala uma coisa, a igreja fala outra. As pessoas acreditam no que a igreja fala, no que os pastores, no que os líderes religiosos falam. Certo? E o diabo, ele é um personagem inventado pelo cristianismo. Certo? Vamos prosseguir? Matar os caras. Ele percebeu que enquanto mais ele matava os caras, mais crescia essa igreja. O que eu vou fazer então? Ele falou que essa fé dos primeiros cristãos, das pessoas que seguiram esse tal de Jesus, estava revirando o mundo. Aí você tem o inimigo imaginário, o diabo, que ele começa a agir para impedir esse trabalho. Só que o engraçado é que até hoje em dia, veja bem, até hoje em dia existem lugares no mundo que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Existem civilizações, não vou dizer civilizações, mas existem tribos primitivas, tá? Você pode até pesquisar no Google, tem lugares que o homem, até hoje em dia, não conseguiu acessar. Existe uma tal de uma ilha aí que pertence à Índia, que tem um pessoal lá que se o helicóptero se aproximar, os caras tacam flecha no helicóptero. Ou seja, são pessoas que vivem de forma extremamente primitiva. Com toda certeza, eles nunca ouviram falar desse Jesus, de cristianismo, de Bíblia, de cruz. Ninguém consegue adentrar aquele lugar, certo? Então, ou seja, provavelmente no primeiro século já existia o Japão, já existia a China, já existia a Índia. Com certeza, muitas pessoas daquela região toda, certo? Do extremo oriente ali, daquela região da Ásia, muitos lugares ali da Ásia, as pessoas ainda não tinham ouvido falar desse tal Jesus. Provavelmente já existiam pessoas também vivendo aqui nas Américas, também não tinham ouvido falar de Jesus ali no primeiro século. Então, ou seja, como que eles estavam revirando o mundo? Então, ou seja, mais uma falácia apresentada por esse rapaz Luca Martini, referente, que tentando separar Jesus da religião, certo? Ah, não, porque seguir a Jesus de forma pura e sincera não tem nada a ver com o que você está conhecendo aí hoje em dia. Enfim, vamos prosseguir o vídeo para continuar as argumentações. Aí ele falou assim, eu vou abaixar o nível desse amor. Aí, de repente, no meio da história aparece uma religião. Esses homens que se entregavam por amor a Jesus, que se entregavam por amor a um Jesus vivo, agora se resumir em rituais que você faz todas as semanas. Aí ele começou a colocar pessoas no meio da igreja. Não amavam mais tanto a Deus assim. E ele começou a colocar essa devoção sincera de coração por rituais semanais que, sabe? E esse relacionamento de amor profundo a esse homem que estava vivo se tornou em mais uma religião. E os anos foram se passando e nós nos acostumamos. Ao invés de amar a Deus como esses apóstolos malucos amavam e se entregavam, não amavam a própria vida até a morte. Agora nós... Ou seja, aí vem aquela velha história. Se você, por exemplo, fizer teologia, estudar a eclesiologia, a história da igreja, a doutrina da igreja, pela visão dos católicos, eles vão apresentar como a igreja católica, e principalmente é criticado pelos protestantes, como a única e verdadeira igreja de Jesus Cristo. Desde a sua fundação, quando Jesus ainda estava na terra, se ele existiu, se ele esteve algum dia nessa terra,
até os dias de hoje, mostrando ela como uma verdadeira igreja. Se você fizer uma teologia, estudar eclesiologia pelo ponto de vista protestante, pelo ponto de vista evangélico, eles vão falar de Jesus, que Jesus fundou a igreja, e é um ministério isso, mas com o decorrer do tempo ela se corrompeu, se tornou uma instituição, mas graças à reforma protestante, isso foi recuperado, a essência da igreja verdadeira foi recuperada. E tudo isso aí se corrompeu por obra do diabo, porque o Satanás se levantou, já que ele não pode acabar com a igreja, então ele vai esfriar ela, ele vai pegar e vai tirar ela do foco, que é o amor a Deus. Aí vem a pergunta, o que é amar a Deus? Aí, ou seja, cada pessoa vai ter uma definição do que seria esse amar a Deus. E, por exemplo, a minha definição do que é amar a Deus pode ser diferente da sua definição do que é amar a Deus, que pode ser diferente de outra pessoa que tem uma definição diferente do que é amar a Deus. E essas diferenças criam contradições no conceito do que viria a ser amar a Deus. Então, ou seja, logo podemos concluir que não há uma verdade absoluta nesse meio. Vamos prosseguir aqui mais um trecho desse vídeo do cara. Nos satisfazemos com rituais, nos satisfazemos com simples práticas. E a última coisa que eu quero é abaixar o nível do cristianismo. O problema é que os anos se passaram tanto que o diabo conseguiu colocar na cabeça da igreja que o normal é isso aqui. O normal da igreja não é mais o que os apóstolos viveram. O normal da igreja não é mais o que está escrito na Bíblia. Nós nos contentamos em contar as histórias passadas como os grandes homens de Deus. Nós não desejamos e nem acreditamos que seja possível ser um grande homem de Deus como aqueles caras foram. Aliás, né, hoje, os cristãos de hoje em dia se contentam simplesmente em contar as histórias gloriosas do passado da igreja. Mas hoje em dia, só fica nisso. As pessoas não têm mais aquele empenho. Agora vamos parar para analisar. Qual que é a diferença entre você, um cristão do século XXI, para um cristão, um seguidor de Yeshua, Yahushua ou de Jesus Cristo, enfim, dê o nome que você quiser, do século I? Ali você teve pessoas que, suponhamos que isso aqui tenha sido verdade realmente, pessoas que viram, conheceram Jesus pessoalmente, ouviram um chamado, ouviram a pregação, o sermão, de repente viram o cara ser preso, ser crucificado, morreu, ou de repente ter ressuscitado. Coisa que você, cristão do século XX, do século XXI, aliás, né, qualquer cristão de séculos depois, não teve oportunidade de conhecer. Não teve, não tem e não vai ter. Certo? Não vai ter. É pura ilusão. As pessoas, elas não querem se desprender dessa ilusão. Elas preferem permanecer dentro da ilusão. Certo? Essa é a pura verdade. Outro ponto também. Viver o que os apóstolos viveram. Se você ler lá Atos 4, as pessoas, elas se desprendiam de seus bens materiais e entregavam tudo na igreja. E quem não entregava morria. Eu tenho até um vídeo aqui falando sobre o assassinato de Ananias e Safira. Um casal que simplesmente não quis dar todo o dinheiro para a igreja, foram mortos na frente da congregação. Belo tipo de exemplo, né? Muito bem bacana. As pessoas hoje querem viver um cristianismo primitivo. A igreja já começou errada, certo? O primeiro erro da igreja, o primeiro erro do cristianismo, é o próprio Jesus, o fundador da igreja, ter saído fora. Não ter permanecido com a igreja, pelo menos até o final da vida daquelas pessoas que estavam ali. O cara preferiu sair fora, ficar lá em cima, no conforto, no trono de Deus, lá no alto, à direita de Deus, vendo o pessoal aqui se dando mal, para mim não falar outra coisa, né? Sendo preso, sendo torturado, passando fome, passando frio, apanhando. E o cara simplesmente lá de cima, lá, olhando. Quando eles morrerem, eles vêm aqui para cima. Desculpa, para mim isso é ilusão. Eu não preciso disso na minha vida. Certo? E uma pessoa que usa a inteligência e o raciocínio, ela quer enxergar a realidade, ela também vai se desprender disso, porque isso aí não passa de ilusão. Presta atenção no que você acredita. Se você é cristão, você acredita nisso aqui, ó, que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Desde o dia que ele ressuscitou, se passaram mais de 2000 anos e ele continua vivo. Você acredita em uma pessoa que está viva por 2000 anos? Você acha que isso é uma religião, cara? Se você acredita que Jesus está vivo por 2000 anos e você se satisfaz com meros ritos, ao invés de se entregar e conhecer esse Deus, tem alguma coisa de errado com você. O problema é que nós somos É sério, velho. Eu tô me segurando pra não xingar esse cara. É sério. Eu vou procurar ser educado, como eu sempre fui. Porque pelo menos o pessoal que acompanha aqui me chama de educado. Eu não vou envergonhar
as pessoas que acompanham e admiram o meu trabalho. Mas você viu o que esse cara falou? O que é você ser cristão? É você acreditar num cara que morreu, ressuscitou e está vivo há 2000 anos. Certo? E que você prova a sua crença se entregando para ele totalmente. É disposto a dar a sua vida por esse ser que morreu há 2000 anos, ressuscitou. Aliás, nem morreu, ressuscitou e está vivo há 2000 anos. E isso não é religião. Então é o que, meu filho? Se isso não é religião, o que é conto de fada? Gente, para analisar, isso é irracional. Certo? Isso é irracional. Leia João 14. Jesus fala que aquele que cresce nele faria as obras que ele fez e outras maiores faria. Ele ressuscitou morto. Me mostre um cristão que ressuscita morto. Me mostre um cristão que ande sobre as águas. Me mostre um cristão que tenha filho nascido de virgem hoje em dia. Me mostre. Jesus falou, aquele que cresce em mim faria as obras que eu fiz, que eu realizo, e outras maiores faria. Me mostra um cristão que faz as mesmas obras de Jesus, que multiplica alimento. Ele falou que aquele que cresce nele, ou seja, qual é o requisito para fazer as obras de Jesus? Apenas crer nele. O Brasil, por exemplo, tem 200 milhões de habitantes. 86% da população se declara cristã. Desses 86%, não tem um único. Aliás, mais de 160 milhões de pessoas. Não tem um. De 160 milhões, não tem um único que consegue realizar as obras de Jesus. O mundo todo tem mais de 2 bilhões de cristãos. Não tem um que consiga realizar as obras de Jesus? Desculpa, qual é o motivo que eu tenho para crer nisso? Num cara que vive há 2000 anos lá no céu, direito de Deus Pai Todo-Poderoso, que tem uma igreja que o cara não tem capacidade de cuidar da própria igreja. Tá aí, ó, qual é a igreja verdadeira de Jesus? O meu conceito de igreja verdadeira é diferente do seu, que é diferente do conceito de outra pessoa. Essas diferenças geram contradições. Então, ou seja, se um tá certo, o outro vai estar errado. Fala para mim, tô mentindo? Compensa eu investir minha fé, minha vida, o meu raciocínio nessa ilusão religiosa chamada cristianismo? Seja honesto com você mesmo, meu amigo. Até quando vocês vão viver em cima de desonestidade intelectual? Se isso não é religião, é o quê? É conto de fada. Ensinados com o passar dos anos que o cristianismo é simplesmente isso. Assim como outras religiões conseguiram colocar o Filho de Deus no mesmo nível de outras religiões. E nós fomos enganados por isso. O diabo, para conseguir parar a igreja, não conseguiu matá-la, mas conseguiu esfriá-la. Aí que tá, mais uma prova da incapacidade de Jesus perante o diabo. Da incapacidade de Deus e de Jesus perante o diabo. Como diz Nietzsche, se o Deus Todo-Poderoso controla o diabo, o Satanás ou Lúcifer, então tudo que o Satanás, o diabo, o Lúcifer faz, ele é cúmplice. Porém, se Deus, o Deus Todo-Poderoso, se Jesus não controla o Satanás, não controla o diabo, então, por gentileza, não o chame de Todo-Poderoso. E é pura verdade. Essa frase do Nietzsche foi um dos pontos que me fez eu sair, abandonar o cristianismo, essa ilusão religiosa, e me tornar uma pessoa cética. Porque realmente, eu paro para pensar. Você vê as coisas ruins, o que a igreja fala? É o Satanás agindo, é o diabo. Matou ali, o fulano nasce com fome, o pessoal tem uma deficiência, a pessoa tem uma desgraça, é o diabo, é o Satanás agindo. Tem heresia na igreja, é Satanás entrando na igreja. Aí, porra, cadê Deus? Cadê Jesus para impedir o Satanás? Ah, não, tem coisa que Deus não mexe, então ele não é todo poderoso. Ah, não, tudo que o diabo faz, Deus permite, então ele é cúmplice. Então, ou seja, se Deus ou Jesus é mais forte que o diabo, tudo que o diabo faz para destruir, para desmanchar, tudo que é negativo é o diabo, então o maior cúmplice é Deus e Jesus. Ah, não, Deus e Jesus não tem nada a ver com isso. Então ele não é todo poderoso. O diabo ele é equiparado a Deus e Jesus. Simples. E outra, por que eu vou colocar Jesus? Por que Jesus é mais especial que Buda, mais especial que Krishna, é mais especial que Muhammad, é mais especial que Mahatma Gandhi? Por que Jesus é mais especial? Sendo que muitas das coisas que Jesus ensinou, mestres anteriores a Jesus também haviam ensinado. E muitos dos ensinos de Jesus são ensinos antifamília. Eu já falei isso aqui, abordei isso no canal. Desculpa, eu não tenho motivos para ver Jesus como um ser todo especial. Posso considerar que Jesus ensinou coisas boas. Coisas boas essas que o cristão tem dificuldade de praticar.
Mas, nossa, Jesus é muito superior a qualquer tipo de mestre. Não tem motivos para isso. Um cara que é antifamília, um cara que veio para colocar dissensão dentro das famílias, um cara que pede para você amar mais ele do que os seus familiares, do que o seu pai, do que sua mãe, do que seu irmão, de pessoas que realmente deram a vida por você, porque o seu pai e sua mãe, uma pessoa que teve uma criação junto com o pai e uma mãe, o pai e a mãe, quando criam um filho direitinho, eles dão a vida pelo filho. E Jesus? Ah, Jesus morreu na cruz por quando? Quando que eu pedi isso? Para quê? Jesus morreu pelos pecados. O pecado está aí no mundo até hoje. E aí? O que resolveu? O que mudou? As guerras continuam, o esfriamento de amor, a fome. O que Jesus está fazendo? Nada. E hoje nós não acreditamos mais que é possível viver. Os caras viviam um nível tão louco de cristianismo que Paulo falou assim, cara, eu não só tô pronto para ser preso, mas eu tô pronto para morrer por esse Deus. Em Atos 26:8 ele chega pros caras, por que para vocês é tão extraordinário que Deus ressuscite os mortos? Você, tipo assim, ele tá vivo, ele ressuscita os mortos e cara, para mim isso é tão loucura, e para você deve ser tão loucura, porque eu não tô vivendo isso ainda. Mas se é o mesmo Deus, se é o mesmo Espírito, qual é o problema? Por que eu não vivo? O problema é que eu não tenho a mesma devoção, eu não tenho a mesma entrega que aqueles caras tiveram. Eu ainda amo mais a minha vida. Eu ainda desejo as demais coisas ao invés do reino de Deus. Só pra gente finalizar, eu vou deixar o vídeo desse Luca Martini aqui nos comentários, certo? Aqui na descrição do vídeo. Se o próprio Luca Martini vier aqui no canal e tal, veja bem, a intenção não foi denegrir, e sim crítica às ideias, às argumentações dele, certo? Se o Luca Martini ou algum seguidor dele, ou alguma pessoa que não discordar, que não concordar com as argumentações, os comentários estão abertos, fiquem à vontade para rebater. Caso desejem marcar um hangout para debatermos o assunto, eu estou aberto, tá? Aberto a um hangout, a um debate. Claro, dentro do campo das ideias, sem ofender a pessoa. Eu me segurei aqui para não xingar esse cara, certo? Porque o cara falou coisas que absurdas, certo? Mas enfim, eu procuro respeitar a pessoa, certo? Ponto. Minha intenção aqui de forma alguma é denegrir a imagem do sujeito, ou qualquer cristão que seja. Mas assim, a fé cristã ela é baseada em cima da ressurreição de Jesus Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 13 e 14. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Por que eu não creio em ressurreição de mortos? O próprio Jesus ele garante em João 14 que aquele que cresce nele faria as obras que ele fez. E até outras maiores poderiam ser feitas por intermédio da fé nele. Certo? A gente não vê as pessoas realizando as obras de Jesus. Simplesmente porque as obras que Jesus fez são coisas criadas dentro dos evangelhos. É uma coisa criada pela Bíblia, pela igreja, pela religião. Certo? São coisas absurdas. Você tem que crer. Isso aqui para existir tem que ter fé, tem que ter crença. E fé é você acreditar em algo que você não vê. Nenhum cristão, por mais fé sincera que ele tenha, ele não consegue realizar as obras de Jesus, sendo que o mesmo garantiu, prometeu isso a qualquer um. É uma promessa aberta para qualquer pessoa. Por que eu tenho motivo para crer na ressurreição de Jesus? Ou seja, se eu não crer na ressurreição de Jesus, eu não tenho motivo para ser cristão. Não tenho. Certo? Se você não tem um raciocínio suficiente, aliás, se você raciocinar o suficiente para negar a ressurreição de Jesus, não há motivos para você ser cristão. E a fé cristã é baseada nisso. Tudo bem? Cristianismo é uma ilusão, assim como demais religiões. As religiões elas são baseadas em cima de ilusões e fantasias. Você tem todo o direito de crer e acreditar no que você quiser. Como também eu tenho todo o meu direito de descrer e desacreditar no que eu quiser. Tá certo? Você, aqui no canal Analisando a Fé pela Razão, você independentemente de ser um cristão, um muçulmano, um espírita, um bandista, um ateu, um marciano, um terráqueo, um jupiteriano, você é visto como uma pessoa, como um ser humano. Você sempre vai ser respeitado. Certo? Mas aqui, obviamente, eu tenho o meu direito de expor minha opinião, meu ponto de vista. Se concordou, deixa o like. Se discordou, deixa o dislike e expõe o porquê discordou. Um grande abraço a todos. Se inscreva-se no canal se você não for. E também dê um pulo nos canais parceiros, né? O canal do Vinícius, do Fernando, o Roberto do Vivos Ateus, o Ralph, né? O Nilista, um canal excelente, maravilhoso. Professor Eustáquio. Com esses canais parceiros que eu indico aqui, beleza? O Fábio aí, o Fábio de Oliveira Lima.
Forte abraço, sempre acompanhando aqui o canal, a gente tem amizade também lá no Face. Forte abraço a todos.